Vazio, Senhor. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Oremos. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra, que foi lida aqui pelos meus irmãos, Pai. Tu sabes, meu Pai, que nós não temos nada e não podemos nada, Senhor, fazer sem o Senhor em nossas vidas. Nós agradecemos pela palavra e poder compartilhar, Pai, esse texto com os meus irmãos. Ajude-nos, Senhor, a compreensão, a colocar, Pai querido, não só no nosso coração, mas em prática. E que o Senhor seja, Pai querido, grandioso cada vez mais em nossas vidas e que diminuamos e o Senhor cresça em nome de Jesus. Tu sabes de todas as coisas e aqui nós estamos, Pai, para alimentarmos a Tua santa palavra. Nos ajude, porque Tu sabes que nós não somos nada e nem ninguém, somente Tu és em nós. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, aqui está o texto, que Paulo então escreve para o seu filho na fé, o Timóteo. Paulo, ele sente que o tempo está acabando para ele. Ele, no capítulo seguinte, ele fala da tão famosa palavra, do combati o bom combate, guardei a carreira e a fé. Ele sente que o fim está próximo. Ele sente que está acabando o seu ministério. E aí ele começa então a escrever as cartas que precisa, inspirada pelo Espírito Santo, e principalmente para o jovem Timóteo, que acaba de receber a incumbência de estar à frente de uma congregação. Mas, queridos irmãos, não sei se os irmãos se recordam sobre algo que nós falamos e um alerta do Espírito Santo para nós sobre algumas ameaças externas, E na ocasião, se você se recordar, nós utilizamos Apocalipse capítulo 19, que fala da grande prostituta, a mãe das prostitutas, a Babilônia, que o único dever dela e o que ela quer é retirar do caminho homens e mulheres tementes a Deus. Quem se recorda? Amém? Todos os irmãos que estiveram aqui lembram, dessa ameaça que nós temos externa e que faz com que a gente fique mais atento, porque ela quer e deseja tirar-nos do caminho. Como se bastasse essa ameaça externa, como se bastasse essa ameaça que nós temos, irmãos, que nos preocupar, estar atento e vigilante, há também outras coisas que devemos nos preocupar, que é a ameaça interna. Nós não devemos só preocupar com uma ameaça externa. Há também uma preocupação, hoje o alerta do Espírito Santo, embora a gente já se recorde algumas vezes, e a gente precisa cada vez mais recordar e lembrar que às vezes a gente esquece, porque existem também, queridos, uma ameaça interna, por incrível que pareça. Por incrível que pareça, irmãos, a ameaça muitas das vezes não vem de lá, de fora do mundo. Não só significa, em parte sim, mas também, irmãos, a maior ameaça que hoje nós podemos ter, e nós precisamos estar atentos, que nós vamos receber muito mais, é também daqueles que estão portando a Bíblia debaixo do braço. Aqueles que entendem que também são nossos irmãos. Há uma ameaça interna, por isso eu falo de ameaça interna, e nós devemos tomar cuidado, e nessa manhã o Senhor nos trará o alerta importante, embora a gente passe tantas vezes em textos que nos demonstrem isso, às vezes a gente esquece, mas hoje o Senhor nos lembra que além de uma ameaça externa, existe uma ameaça interna, que devemos estar cuidado com isso, irmão, e nós precisamos nos precaver cada vez mais. Tanto a externa como a interna. E sendo bem objetivo, irmãos, entendamos de uma vez por todas que os nossos verdadeiros algozes não estão lá fora. Os nossos verdadeiros algozes, daqui para frente, estarão com aqueles, irmãos, que dizem ser de Deus, que dizem ser servos do Senhor e que carregam a Bíblia debaixo do braço. Entenda isso nessa manhã. E o texto que acabamos de ler fala em parte sobre isso. O apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo coisas, conselhos. Ele está ali dando para ele, irmãos, diretrizes, ali para que ele possa se permanecer ali firme na palavra do Senhor. E nós acabamos de ler esse texto que fala sobre isso. Mas antes disso, dessas ameaças, Paulo fala sobre algo muito mais importante também, não menos importante, mais importante, porque no primeiro versículo você tem algo muito importante, interessante, porque ele fala algo importante aqui, irmãos. O que ele diz no primeiro versículo, capítulo 3? Ele diz que o nosso trabalho seria dobrado no final dos tempos. O que mais se teria no fim dos tempos, Paulo fala, é
trabalho. Ele diz, sabe, porém, isto, Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tempos trabalhosos. Mas primeiro a gente precisa entender e saber que estamos no tempo do fim. Sabemos, queridos irmãos, que nós estamos no tempo do fim. Quem acha que não, irmãos, é preciso entender isso claramente. Porque, irmãos, não é preciso a gente se esforçar tanto a nossa mente para entender que nós estamos no tempo do fim. É preciso a gente se esforçar a nossa mente para entender isso, de que a gente não precisa ser especialista ou estudar muito para entender que nós estamos, irmãos, inseridos em um tempo do fim. Este tempo a qual Paulo se refere para Timóteo chegou. Não é, irmãos? Não chegou? Chegou. E muitos ainda ficam aí dialogando, falando que não chegou. Mas chegou o tempo, irmãos. Todos aqueles que hoje, irmãos, conseguem então observar o que está acontecendo no nosso mundo, têm então muitas provas de que o tempo do fim chegou. Chegou. O tempo a qual Paulo está falando para Timóteo chegou, não é, irmã? Chegou o tempo, não foi, irmão? Amém. Quantos aqui entendem que o fim dos tempos chegou? Amém. Amém, irmãos? O fim chegou. E junto, irmãos, com o fim dos tempos, assim como Paulo diz para Timóteo, chegou também uma época de muito trabalho. De muito trabalho. Perceba isso, irmãos. Junto com o final dos tempos, Paulo ele fala, sobrevirão dias, tempos trabalhosos. Uma labuta gigantesca sem precedentes, queridos irmãos. Irmão, o tempo do fim que nós estamos inseridos é o tempo, queridos, onde existe mais trabalho. Nunca houve um tempo, queridos, onde exigisse de nós trabalho, onde existe de nós muito esforço para então trabalharmos. Nunca houve um tempo, irmãos, pois há uma labuta sem precedentes. Há algo, irmãos, muito, irmãos, gigantesco, um trabalho, parece que nunca acaba o trabalho. Sempre vai ter trabalho. É igual, por isso que Paulo está dizendo, no tempo do fim sobrevirão tempos trabalhosos. E nesse tempo do fim, queridos irmãos, se tem muito trabalho, se existe muita labuta, você precisa então há de concordar comigo que para tanto trabalho é necessário o quê? Muitos trabalhadores. Se tem muito trabalho, precisa de muito trabalhador, não é, irmãos? É algo que a gente precisa ligar. Então, se tem trabalho no tempo do fim, precisa de muitos trabalhadores. E aí, irmãos, é importante destacar, porque aqui há um alerta. Porque se há muito trabalho e precisa de muitos trabalhadores, há muitos que já estão, irmãos, no trabalho, há muitos que já foram designados para trabalhar, há muitos que já foram ali colocados no seu posto de trabalho, que tem o quê? O que tem feito? Desistido do trabalho. Eles estão reclusos nas suas casas. Eles preferem estar em suas casas do que trabalhar para o reino de Deus. Isso está acontecendo. Olha o alerta. Então, Paulo fala que tem trabalho. Nos últimos tempos, eu e você chegamos à conclusão de que realmente é o fim dos tempos e que tem muito trabalho. Mas aqueles que foram designados para o trabalho estão voltando, abandonando o seu posto de trabalho, indo para suas casas, ficarem ali, reclusos. Justamente eles dizem que chegou o final dos tempos, para que trabalhar se chegou o fim do tempo? Essa é a justificativa, irmãos, que eles têm. Não, chegou o final dos tempos, eu vou ficar aí na minha casa. Eu vou ficar aqui só aguardando, então, as coisas acontecerem e não vou mais querer trabalhar, saber das coisas de Deus. Estão em casa. Só que, irmãos, perceba a preocupação. Perceba, irmãos, o momento em que nós estamos vivendo, que Paulo diz que é muito trabalhoso os dias finais. E se é muito trabalhoso, precisa de muitos trabalhos. E os trabalhadores que têm estão desanimando do trabalho. Olha que momento nós chegamos da história, meus irmãos. Olha que situação que nós estamos, irmãos. Mas, irmãos, na verdade, o que se deve fazer é o contrário do que estão se fazendo, não é? Ora, é no final dos tempos que viriam muitos trabalhos, então aqueles que estão nos seus postos de trabalho estão abandonando. Por que isso? Então, irmãos, é agora que necessitamos de mais trabalhadores para trabalhar para o reino de Deus.
Então, irmãos, por que se abandona o posto de trabalho no momento em que mais precisa de você, no momento em que mais precisa da sua mão de obra, você está recluso na sua casa e não quer trabalhar mais para o reino? Por que isso, meus irmãos? Vocês conseguem entender? Não há como não compreendermos isso, do porquê há muitos irmãos nossos de batalha que estão largando a mão do seu trabalho. Meus irmãos, eles dizem que tem os seus motivos, aí fala, é por causa dos escândalos que está acontecendo. Por causa dos escândalos, então eu vou desanimar, eu vou desistir, eu não vou mais trabalhar. Essa semana nós estávamos conversando, né, irmão Sebastião, sobre isso. Há muitas pessoas que por causa dos escândalos preferem não ir mais, estar em comunhão com os irmãos e ficam nas suas casas. Por causa dos escândalos. Mas a gente precisa entender que esse não é o motivo, irmãos. Não é um motivo para que a gente desanime e deserte daquilo que o Senhor nos chamou, os escândalos. Os escândalos o Senhor Jesus falou que se viriam, não é? E por que então, irmãos, a gente se escandaliza e quer parar? Por causa que outros estão levando a palavra do Senhor, não estão levando a sério. Então, irmãos, não há desculpas. Nós temos que servir ao Senhor Jesus, né? Nós temos que fazer aquilo que Ele mandou fazer, independente do que está acontecendo aí afora, os riscos, os escândalos, esqueçamos e vamos trabalhar para o reino de Deus, amém, irmãos? Glórias a Deus. Eles acham que desse jeito vai herdar o reino do céu, mas não é abandonando o posto de trabalho, irmãos, que nós vamos herdar o reino dos céus, não é dessa forma. Não é assim que nós vamos chegar lá, porque Paulo, mais uma vez, diz, no fim dos tempos, sobrevirão tempos trabalhosos. E se tem bem tempos trabalhosos, aí a gente faz aquela equação, se tem muito trabalho, precisa de muitos trabalhadores, se tem muito trabalho, se os trabalhadores estão desanimando, cadê os trabalhadores para trabalhar? Cadê, irmãos, os trabalhadores? Cadê? Eles estão enganados, porque no último capítulo, no último versículo, Jesus está dizendo algo muito importante. Ninguém que larga a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ninguém, irmãos, o último versículo do capítulo 9, versículo 62 diz, ninguém que larga a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Então, se não se trabalha, não tem aptidão para estar no reino de Deus. Glória a Deus. Perceba isso, irmãos. Não tem como associar. Se tem trabalho, você precisa trabalhar, porque o Senhor te chamou para trabalhar. Então, se você não trabalha, então também não queira estar apto para o reino de Deus. É isso. E mesmo Jesus dizendo essas palavras, há uma quantidade assustadora de homens e mulheres de Deus que largam a mão do arado e desanimam e estão totalmente sem querer fazer a obra de Deus. Essa é a realidade, infelizmente, em nossos dias. A preocupação de Jesus, irmãos. Teve um momento que o nosso Senhor Jesus se preocupou com isso. Teve um momento em Mateus 9, agora é Mateus 9, versículo 37, Jesus se preocupa no seu tempo. Jesus se preocupa porque ele estava dizendo que faltava trabalhadores. Jesus ali, ele diz, irmãos, a seara na verdade é grande, mas os trabalhadores são poucos. Mateus 9, 37, a seara na verdade é grande, mas são poucos os... Aí algumas traduções ceifeiros, né? Outras traduções tem diversas aí, obreiros, né, meu irmão? Então, mas o contexto nos leva a trabalho. Mas aí no versículo seguinte ele ainda fala Jesus para orar, né? Rogar ao Pai. Para quê? Mande trabalhadores para a sua seara. Rogai ao Pai. Ele disse para os seus discípulos ali à volta. Rogai ao Pai para que mande trabalhadores ali para a sua seara. Perceba, irmão, Jesus deixou claro a falta de mão de obra em seu tempo. Jesus deixa claro, irmãos, uma lacuna ali que existia, que precisava de trabalhadores ali no seu tempo mesmo. A falta de mão de obra, irmãos, que existia naquele tempo. E se já naquele tempo já existia uma escassez de trabalhadores, agora imagina hoje no nosso. Imaginemos. Lá Jesus estava falando, Pai, roga ao Pai para mandar trabalhadores. Olha,
a seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Olha, Pedro, Tiago, João, os discípulos, ora para o Pai, para enviar mais trabalhadores. Ele disse lá, e hoje, irmãos, quantos trabalhadores não falta para a seara? Quantas pessoas têm largado a mão do arado, queridos irmãos? Hoje está bem pior, não é, irmãos? O que você acha? Está pior. Não é, meu irmão? Está pior. E que você, irmãos, nessa manhã e hoje já vai já algo do Espírito Santo para nós. Que entendamos a importância que hoje nós temos, irmãos, nesse tempo. Que você entenda hoje a importância que você tem para este tempo, que é o fim, e que precisa de muitos trabalhadores. Olha só a importância sua nesse tempo. Perceba, nunca esqueça disso. Eu sou alguém que o Senhor me constituiu. Não estamos aqui por acaso, irmãos. Há algo do Senhor para nós, incumbido diretamente para nós, trabalharmos, não é? Nós não estamos aqui por acaso, queridos irmãos. Entenda isso, da importância que hoje eu e você temos, nesse tempo, que é o fim, que você concordou comigo, que se chama hoje. Amém. Glória a Deus. Entenda isso, a importância, meu irmão. Nós não estamos aqui à toa. Nós estamos para fazer a vontade do Senhor Jesus, meus irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Ah, meu irmão, você é parte de uma estratégia de Deus, montada por Ele, exatamente para este tempo. Amém. Glória a Deus. Montada por Ele, porque não é por homens, irmãos, que nós estamos aqui. É porque o Senhor nos chamou, não é? O Senhor nos chamou, queridos, nos designou para que vamos e demos frutos. Glória a Deus. Não é, meus irmãos? É a palavra do Senhor, é verdade, aleluia. Entenda a sua importância de uma vez por todas, queridos, no reino e no tempo que se chama hoje. Entendamos o nosso papel diante dessa sociedade, diante daqueles que se acham ser de Deus, mas não são. Entendamos a nossa importância, queridos. Não é, irmão, só pelo valor que você tem para Deus. Não é só pelo valor que nós temos diante do Senhor, não é só a alma, que o Senhor tem tanto valor, sim é, mas também, irmãos, porque nós somos o quê? Os trabalhadores dessa última ora, irmãos. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nós somos esses trabalhadores dessa última hora. Entenda, irmão, seu papel. Entenda a sua importância. Não largue a mão do arado. Não largue a mão. Você já ouviu hoje? Não largue a mão. Não olhe para trás. Continua no seu posto de trabalho. Continua fazendo a vontade do Senhor. Continue, irmãos. Não abandone. Entendamos isso também. É necessário trabalhadores para essa última hora. Nós estamos no versículo 1 do capítulo 3 de Timóteo ainda. E ainda nós não conseguimos sair dele, irmãos. Porque há uma urgência do Espírito Santo para todos nós que entendamos de fato o valor e o papel que hoje eu e você temos nessa sociedade. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. E não é qualquer trabalhador. Ora, a Priscila, que é professora de inglês, se o Zilmar for fazer o que ela faz, vai conseguir? Não vai, não é? Cada um nas suas funções, no seu trabalho. Cada um, irmãos, no seu profissional, sabe exatamente como executar. Eu não vou saber executar o que o Zilmar faz, e nem vice-versa. Eu não vou saber fazer o que o Sebastião faz, é isso? E nem vice-versa. E perceba, irmãos, só que agora, irmãos, nesse nosso trabalho, nesse tempo do fim, não é qualquer trabalhador que vai se manter no seu posto de trabalho. Olha, não é qualquer trabalhador que vai fazer a função, irmãos, nesse posto de trabalho que o Senhor chamou você. Não é qualquer um. Porque o fim dos tempos, irmãos, requer trabalhadores, mas não qualquer tipo de trabalhador, não. Requer trabalhadores de valor. Trabalhadores que têm valor, irmãos. Esse tempo requer trabalhadores, irmãos, que estejam concentrados no seu trabalho. Que não sejam só aptos, mas concentrados naquilo que foi chamado para fazer. Meus irmãos. E que principalmente, irmãos, mais importante, trabalhadores que não ficam ociosos. Esse é o tempo. Olha, se tem muito trabalho, qual é o trabalhador que vai ficar ocioso, irmão? Se tem muito trabalho no tempo do fim?
Não tem como ficar ocioso. Se o apóstolo está dizendo que é o tempo do fim e sobrevirá muito trabalho, nós entendemos, sim, é o tempo do fim hoje. O fim dos tempos está aí. Ora, mas mesmo que não haja trabalhadores e aqueles que têm abandonam o seu posto, hoje, olha aqui quantos trabalhadores temos. Entendemos, irmãos, que nós devemos nos posicionar e tem trabalho. Como tem trabalho, irmãos? Então, queridos, não há ociosidade. Não podemos ficar ociosos, porque tem muito trabalho. É disso que precisamos. Trabalhadores que sabem exatamente o que fazer. Não é necessário ninguém falar o que o trabalhador de hoje, desse último dia, dessa última hora, precisa fazer, porque ele já recebeu do Espírito Santo aquilo que precisa ser feito. Aleluia, glória a Deus. Não é, meus irmãos? Não há, irmãos, se alguém falar, opa, você tem que fazer aquilo ali. Não, irmãos, o Espírito Santo já falou que nós devemos fazer. Glória a Deus. Não é, irmão? Ele já falou contigo o que você deve fazer. Ele já falou, não há, irmãos, necessário alguém chegar em você e falar o que você precisa fazer, porque o Espírito Santo já te falou o que você precisa fazer. Então faça. Não precisa, irmãos, de alguém. Nós precisamos de trabalhadores que não parem por qualquer motivo. Não há, irmãos, como fazer greve no nosso trabalho. Não podemos parar por qualquer motivo, cruzar os braços. Na década de 90 ali começou-se, né? Não sei se foi em 90, mas havia esse fenômeno, né? Ia nas montadoras gigantescas ali e fazia-se uma assembleia. O que era decidido, fazia. Então, se vamos cruzar os braços, cruzou os braços. Não se trabalha em greve, né? Mas aqui não, irmãos. O trabalho está aí para fazer. Como vamos cruzar os braços? Como vamos ficar parados? Se existe muito trabalho para fazer, irmãos. Não podemos ficar parados diante da quantidade de trabalho que nós temos, queridos irmãos. Que você entenda isso nessa manhã. Nós precisamos, irmãos, de trabalhadores. O que o Espírito Santo hoje precisa é de trabalhadores que saibam exatamente o que fazer, irmãos. É de trabalhadores, irmãos, que não parem o seu trabalho por qualquer motivo ou por qualquer coisa. E que continuem no seu posto trabalhando para o reino de Deus. Glórias ao nome do Senhor. E quais são essas atribuições de um trabalhador no final dos tempos? Olha, você sabe que tem oração, palavra, olha o trabalho, ter bom testemunho, jejum, medite na palavra, que busque e seja cheio do Espírito Santo, que tenha um coração arrependido e reconhecer os seus erros e que tenha intimidade com Deus. Amém. Glória a Deus. Olha só as atribuições nesse tempo que um trabalhador deve ter. Estas são as credenciais fundamentais para que todo trabalhador, irmãos, seja ali, tenha bom êxito naquilo que ele vai fazer. Olha só, entenda isso, irmãos. E nesse tempo nós precisamos dessas credenciais, irmãos, para estar trabalhando para o reino do Senhor. E é justamente essas qualificações, essas atribuições que estão escassas em nosso tempo. Ora, você tem visto quantos já deixaram de orar? Quantos já deixaram de ler a Bíblia? Quantos já deixaram de buscar a intimidade com Deus? Quantos já deixaram de buscar o Espírito Santo ser cheio? Quantos já deixaram de estar íntimos do Senhor? Quantos, irmãos? Há um momento caótico e nós olhamos para dentro e vemos esse momento, irmãos. E nós não devemos esconder isso. Há um momento caótico em que eu e você estamos inseridos nessa geração de cristãos. Entenda. Perceba, irmãos, essas tarefas estão escassas. Porque essas tarefas as pessoas não querem mais fazer. As pessoas não querem mais orar, não querem mais ler a palavra. Elas não querem mais jejuar. As pessoas hoje, os cristãos de hoje, eles não estão interessados em buscar uma intimidade com o Senhor. E aí, esse é o trabalho, mas estão se recusando a fazer. E aí, irmãos, o que acontece? É como se existisse uma placa do Senhor, do Espírito Santo, dizendo, procura-se trabalhadores que trabalham naquilo que realmente Ele chamou para fazer. Que hoje nós entendamos essa preocupação do Espírito Santo. Porque Ele quer encontrar realmente homens e mulheres que, embora entenda que o trabalho é árduo, é grande, mas Ele quer encontrar verdadeiras pessoas que adorem, que buscam, e que orem, e que façam o trabalho que precisa ser feito, onde que ninguém quer fazer, mas fazer. Nós estamos vivendo momentos difíceis, queridos. O que vamos fazer, irmãos? Qual é a solução?
que vamos fazer? Olha o momento em que nós estamos. Olha o momento caótico. O Espírito Santo faça você ver a sua volta e ver que momento caótico nós estamos vivendo. Embora o apóstolo está dizendo que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Onde estão os trabalhadores? Aonde estão os trabalhadores, irmãos? Aonde estão aqueles que oram? Aonde estão aqueles que leem a Bíblia? Aonde estão aqueles que jejuam? Aonde estão aqueles que buscam ser cheios do Espírito Santo? Aonde estão aqueles que buscam a intimidade com o Pai? Eis-me aqui, glórias a Deus, ó Senhor. Seu nome seja glorificado, Pai. Aleluia, glória a Deus, ó Senhor. Eis aqui, Senhor, teu servo, ó Senhor. Eis aqui, Senhor, servo, Louvado seja o Senhor. Eis aqui, Pai querido. Te faça presente, Senhor, no nosso meio, Senhor. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Amém. Glória a Deus. O tempo do fim está aí. É um tempo de muito trabalho. Os trabalhadores que estavam nos seus postos foram tirados ou quiseram sair dos seus postos de trabalho. E o trabalho que precisa ser feito, a cristandade, grande parte dela, tem abandonado. Olha a situação. Mas Deus sempre tem uma saída. Não é, irmãos? O inimigo pensa que vai vencer esta guerra, mas não vai. Não vai vencer. O Senhor sempre tem uma saída, irmãos. Ninguém jamais pegará Deus de surpresa. Ninguém pegará Deus de surpresa. Pois é nesse tempo mesmo, o irmão já se credenciou, o Sebastião aqui, olha. Glória a Deus. É nesse tempo mesmo, qual é o tempo do fim. É nesse tempo mesmo onde existe tanto trabalho. É nesse tempo mesmo, no tempo do fim, aonde muitos têm abandonado, mas que o Senhor separou para ele, para si, homens e mulheres. Aleluia. Glória a Deus. Ele separou para si homens e mulheres que estão se credenciando para exatamente fazer esse trabalho. Amém. Glória a Deus. Glórias a Deus. É nesse tempo, irmãos, ele já separou. Fazer o trabalho que Jesus disse para fazer. E que vão compensar exatamente a mão de obra que está faltando aí. Vai compensar. O Espírito Santo já tem para ele, irmão, já separado para ele. Estes homens e mulheres que vão compensar é justamente os que estão abandonando o trabalho, o posto de trabalho. Louvado seja Deus, aleluia. E olha aqui mesmo dentro, o irmão já falou, mas eu sei que aqui também existem mais homens e mulheres. Glórias a Deus. Aleluia. E que tem se credenciado para fazer aquilo que Jesus mandou fazer. É oração, é palavra, é jejum, é buscar o Espírito Santo e a intimidade com o Pai. Glória a Deus. É isso, irmãos. Quantos têm credenciado aqui? Quantos têm buscado isso, irmãos, dia após dia? Louva ao Senhor cada vez mais pela vida dos meus irmãos aqui nesta manhã. Glórias a Deus. Aqui, irmãos, está parte de uma solução. Olha que coisa linda. Parte de uma solução preparada pelo próprio Senhor Jesus para nossas vidas. Para que nós venhamos, irmãos, estar fazendo o trabalho que muitos já não querem fazer. Glórias a Deus, irmãos. E que acima de tudo, que acima de qualquer outra coisa, nós estamos comprometidos exatamente com isso que o Senhor mandou fazer. Com oração, com a palavra, né, com o jejum, com a busca pelo Espírito Santo e a intimidade e a comunhão plena no Senhor. Amém? Glórias a Deus. Aleluia, irmãos. A afirmação de Jesus em Mateus capítulo 9, versículo 37, é porque ele vê uma multidão que é cansada, desgarrada, e de ver pessoas, irmãos, que estavam ali tristes e sem cuidado. Por isso o Senhor diz que havia falta de trabalhadores. Embora, irmãos, ali, irmãos, no tempo do Senhor Jesus, existia o templo já. Existia já os sacerdotes. Embora existissem, irmãos, os sumos sacerdotes. Embora existisse, irmãos, o grupo de fariseus, o grupo de saduceus, embora existissem os zelotes, embora existissem os essênios, embora existisse uma infinidade de grupos que dizem que amavam a Deus, eles não estavam fazendo aquilo que Deus mandou eles fazerem. Senão Jesus não falaria aquilo. Percebe, irmãos? Não estavam fazendo o seu trabalho. Os mesmos que deveriam cuidar do povo, eles não estavam fazendo isso. Eles estavam fazendo outras coisas, mas não cuidar do povo. Não ali estarem servindo aqueles a qual o Senhor estava se referindo. Por isso Jesus afirma a falta de trabalhadores. Por isso, irmãos, que ele estava ali falando dessa falta. E hoje, nos dias atuais, o que temos?
nossa situação, mais uma vez, ela se faça uma analogia com aquele que o Jesus está dizendo. Porque, irmãos, no nosso tempo a situação é bem pior, não é? É muito mais pior. Porque embora hoje exista uma infinidade de teólogos, embora hoje exista uma infinidade de mestres, de doutores, embora hoje exista uma infinidade de pregadoras, de pregadores, embora existam aqueles que se intitulem apóstolos, não é? Nos nossos dias, embora hoje existam, irmãos, profetas, uma infinidade de pessoas que dizem fazer a vontade de Deus, eles não estão fazendo aquilo que o Senhor Jesus chamou, já abandonaram o posto de trabalho. A realidade hoje que nós vivemos é essa, a grande maioria já abandonou o seu posto de trabalho e não estão mais comprometidos com aquilo que Jesus mandou fazer, com aquilo que a palavra mandou fazer, irmãos. Perceba, no mínimo não estão fazendo o trabalho, a grande maioria esmagadora está comprometida com aquilo que Paulo está falando aqui no versículo 2 para Timóteo. O que ele diz? Haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, intemperantes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, irmãos, orgulhosos, olha agora, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. É isso, meus irmãos. Olha só a situação de final dos tempos. Embora tenhamos um recorde muito grande de pessoas que dizem ser de Deus e fazem a vontade de Deus, na realidade, o que existe mesmo é uma decadência espiritual e moral. É isso que está acontecendo, irmãos, em nossos dias. E na realidade o comprometimento deles é com outras coisas, que geraram tudo isso aqui que o apóstolo está dizendo para Timóteo. Perceba, irmãos, a escassez de trabalhadores é devido a essa situação em que estamos inseridos. Consigamos entender, irmãos, nossa situação. Olha que nós estamos. Mas o conselho do Espírito Santo para nós dessa manhã é algo também, mais uma vez, é que nós não venhamos se associar a eles. Não se associe a estas pessoas. Não dê ouvidos a elas. Não ouçam as suas pregações. Não financie, irmãos, essas pessoas. Não, irmãos, ouçam as suas doutrinas, mas afaste-se deles. Esta é a recomendação do Espírito Santo, e Paulo fala para Timóteo no versículo 5, no final, o que Paulo diz para ele? Destes, afasta-se deles. Todos esses que estão praticando, irmãos, essas coisas, afasta-te, não queira nem ouvi-los falar, afasta-se deles, irmãos. E aí, irmãos, em seguida, olha só, porque deste número são os que introduzem pelas casas, e levam cativas mulheres nécias carregadas de pecado, levadas a várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Olha só, irmãos. Que situação. As pessoas, todas essas pessoas, irmãos, hoje que temos, começaram, fazendo a obra, com pureza. Mas daqui a pouco eles se venderam. E hoje estamos numa situação como essa. Janes e Jambres, a tradição coloca eles na cena de Moisés ali com o faraó. Mas perceba ainda que lá não estejam os nomes dele. Aqueles que enfrentaram Moisés no embate com o faraó, eles estavam afrontando o servo do Senhor, que estava ali exatamente para libertar o povo cativo, E eles estavam ali para então desprestigiar, então fazerem com que o contrário. Então, porque Moisés fazia algo, eles faziam a mesma coisa.
Perceba? Para desmerecer aquilo que estava sendo feito por Moisés e Arão. E ali, queridos irmãos, perceba que eles estavam então como que perseguindo aos homens do Senhor que estavam ali. E ali eles faziam tudo o que se fazia, até mesmo transformar então o cajado em serpente. Não é? Quem lembra ali de Moisés, né, naquela passagem no palácio com o faraó, né, irmãos? Ali Moisés joga o cajado e ele transforma em cobra. E os ocultistas lá fazem a mesma coisa, né? Jogam lá e se transforma também numa cobra. Olha só, eles estavam tentando, irmãos, ali, então, descredenciar aqueles que foram enviados por Deus para libertar o povo. E hoje, queridos irmãos, nós não podemos nos enganar, pois há uma infinidade de pessoas que falam que têm aliança com Deus, mas que na realidade têm aliança com o oculto, com as trevas. As pessoas hoje, as lideranças dizem, não, nós temos aliança com Deus, mas por trás eles têm aliança com as trevas. Entendamos isso, irmãos, que ninguém fique desentendido. Porque Satanás e os seus príncipes também, irmãos, fazem milagres, têm o poder para realmente fazer. Vejam, os ocultistas ali fizeram a mesma coisa que Moisés. Então, irmãos, entendamos que nem todos aqueles que estão hoje aí, eles são de Deus. Na realidade, muitos deles têm aliança, com as trevas. É com as trevas. Entendamos isso. Glórias ao nome do Senhor. No versículo 10, irmãos, nós encontramos a maneira de como devemos nos comportar. Graças a Deus e louvado seja o Senhor, que deixou a sua palavra para nós. Olha que lindo. Graças a Deus que no versículo 10 está a maneira que devemos nos comportar para que nós não sejamos como eles o são hoje. É desta forma que nós vamos nos comportar e devemos. Perceba. As perseguições, irmãos. Aqui antes do 10 ele fala, tu porém tens seguido a minha doutrina, não é? O modo de viver, a intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. Olha só como nós devemos nos comportar, irmãos. Nós devemos nos comportar seguindo a doutrina, do modo de viver, uma intenção, fé, longanimidade, amor e paciência. É dessa maneira, queridos, que nós devemos nos comportar, para que nós não sejamos como estes que abandonaram a fé. E agora, irmãos, mais adiante, o que é mais preocupante ainda e assustador é saber que a maioria hoje diz estar do nosso lado. Perceba isso, que a perseguição se dará justamente, e quando eu falo de uma perseguição interna é isso, é esses que portam a palavra, é esses que estão dizendo que são de Deus. Esses mesmos serão aqueles que vão nos perseguir. É esses, irmãos, que vão nos perseguir. Entenda de uma vez por todas as ameaças que temos interna. Infelizmente, as pessoas que dizem professar a Cristo, dizem ser de Cristo, carregam a Bíblia debaixo do braço, são estes mesmos que virão contra nós. Já está acontecendo, mas isso vai cada vez mais aumentar, irmãos, uma perseguição desse sistema que está aí contra as nossas vidas. Entendamos isso. Assim como o apóstolo no versículo 11 ali, perseguições e aflições, tais quais me aconteceram em Antioquia, em Icônio e em Listra. Quantas perseguições sofri, e o Senhor de todas me livrou. Glórias a Deus. Meus irmãos, Jesus foi assim. Os maiores perseguidores do nosso Senhor Jesus foram de um sistema religioso que diziam que amavam a Deus. Paulo também está dizendo aqui que a perseguição que ele sofre, e todo o seu ministério, a maior perseguição vinha dos judeus contra ele. Iam perseguir ele, e ali fazer acusações contra ele, nos tribunais. E perceba, irmãos, hoje também nós estamos inseridos em últimos tempos, nos últimos dias estão aí. E nós também, irmãos, vamos ser também perseguidos por pessoas que carregam a Bíblia debaixo do braço. Entendamos isso? Não temas, irmãos, as perseguições que você passa, que você sofre, que ainda vai sofrer por eles mesmo. Não temamos, porque afinal de contas, Paulo diz aqui, o Senhor de todas me livrou.
Não temas as perseguições que você sofre e ainda vai sofrer, porque o Senhor te livrará de todas elas. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor. E o versículo 12 completa e fala a nossa realidade como cristão nos dias de hoje, meus irmãos. Entendamos isso, o versículo 12 que diz: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Não é para termos medo, até porque o Senhor vai nos livrar de todas elas, mas nós vamos passar pelas perseguições, até mesmo daqueles que você acha que é de Deus, mas não são. Por isso a nossa oração é hoje, que o Senhor, irmãos, venha trazer à luz aquilo que está oculto e que venha nos mostrar os falsos irmãos. Para que nós venhamos, irmãos, não ser pegos de surpresa e que nós tenhamos ferramenta para combatê-los. Amém? Esteja certo disso. Não se surpreenda, e aqui o Espírito Santo está dizendo, não se surpreenda com aqueles que professam a Cristo, mas que na realidade não são de Cristo. Vir te perseguir, vir falar mal de você. Não se surpreenda, irmãos. Esse é o tempo do fim. Então espere que isso vá acontecer conosco. Esteja certo disso. Mas o Senhor nos livrará de todas as perseguições que vamos sofrer. Glórias ao nome do Senhor por isso. Não temas. Quando as pessoas dizem ser de Deus, vier te perseguir. Não se espante quando as pessoas dizerem ser de Deus e te inventarem calúnias contra você. Não se apavorem quando alguém que se diz ser de Deus dizer que você tem parte com demônios. Não se surpreenda, porque isso aconteceu comigo e com a Liga. Embora isso faça parte da nossa realidade como discípulos, às vezes a gente acha que não vai acontecer conosco. Às vezes a gente acha que nunca vai acontecer conosco. Embora a gente leia a palavra, por isso que eu falo, a gente lê muito, passa por tantos textos, mas ali a gente às vezes quando acontece, a gente fica surpreso. O que dói mais, irmãos, é saber que da internet a gente espera tudo, né? A internet ela é um campo muito aberto. Mas o que dói mais é saber que acusações como desse tipo venham de pessoas que um dia cultuaram com você. O que dói mais é saber que as pessoas que adoraram você já com um bom tempo têm uma desconfiança dessa com você. O que dói mais é saber ainda que pessoas que ouvem esse tipo de comentário ainda, irmãos, ficam duvidosos com relação a isso. É isso que dói. E o que fazemos? Que Jesus me ajude. Mas graças a Deus que o nosso consolo vem do Senhor. E na sua palavra da verdade. Mateus 10:24, Jesus disse: não é o discípulo mais do que o seu mestre, e nem o seu servo maior do que o seu Senhor. Basta que o discípulo seja como o seu mestre, e o seu servo seja como o seu Senhor. 24 e 25. E se chamaram Beelzebul o pai da família, quanto mais aos seus domésticos. Mateus 10:25. Jesus foi chamado também de que tinha parte com os demônios. O meu consolo está aí, sabe? Meu consolo é saber que o discípulo não é maior do que o seu mestre, e nem o servo maior do que o seu senhor. Se chamar o dono da família Beelzebul,
que faria com seus domésticos? E eu, quem sou eu? Eu sou um doméstico menor dessa casa. E aí o consolo do Senhor vem através do Espírito Santo e da sua palavra. E o que importa é hoje eu saber que a minha consciência está limpa diante de vocês. E que em nenhum momento eu dei margem para vocês entenderem que eu sou praticante de coisas erradas e das trevas, senão não estaria nem aqui. Que Deus tenha misericórdia de todos nós. Tenha misericórdia, irmãos, de todos nós. Essa semana nós estamos meditando em Mateus 5, que diz ali também: bem-aventurados sois vós quando injuriarem e perseguirem, olha aí, mentindo, mentira, disserem todo o mal contra vós, por minha causa, por causa do Senhor Jesus. Exultai e alegrai, porque grande é o vosso galardão. Olha a esperança aí, ó. Olha aí, irmãos. O consolo do Senhor para a minha vida é esse. Eu não sou maior do que Ele, e que um dia todas as mentiras e as acusações, elas se transformarão em galardão do Senhor para mim, para a glória do nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas os homens maus e enganadores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. E agora a recomendação de Paulo para Timóteo, para nós hoje, é a partir do versículo 14, do que nós devemos permanecer. Tu, porém, permaneça naquilo que aprendestes e de que foi inteiramente sabendo do que tens aprendido. E que desde a tua meninice sabes as sagradas escrituras, que podem fazer-te sábio para a salvação, pela fé que há em Cristo Jesus. Aleluia. É aqui, irmãos, é a palavra agora que nós devemos estar alicerçados. Ainda que invente um monte de coisa de nós, se nós estamos na palavra, não tem como a gente, irmãos, ficar descobertos, né? E aí o versículo 16 é o tão versículo conhecido: toda a escritura é inspirada por Deus, não é? Proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em toda justiça. E o 17, por que isso? Para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Louvado seja o Senhor. Essa é a palavra de Deus. Meus irmãos, que você entenda nessa manhã: o trabalho ele sempre vai existir, até mesmo quando o Senhor voltar. Mas ainda que muitos tenham abandonado o seu posto, aqui o Senhor encontra trabalhadores de verdade, que se credenciam para a obra de Deus. Ainda que falte, você irá compensar essa falta de trabalhadores, amém? E compensando essa falta através do Espírito Santo, buscando cada vez mais a oração, buscando o jejum, buscando a busca pelo Espírito Santo, buscando a intimidade com Deus, nós vamos conseguir suprir esta necessidade nesse tempo trabalhoso a qual Paulo se refere. Amém, queridos? E que você entenda que as perseguições virão de quem menos você espera. E ainda que a gente não espere, ela vai vir. Mas ainda que a gente seja pronto, mas mesmo assim a gente se surpreende, né? A gente se surpreende muito. E que nós possamos, irmãos, continuar a nossa jornada firme olhando para Cristo. Ainda que as ameaças elas vão aumentar, isso é só o começo, né? Elas vão aumentar. Mas que nós estejamos cada vez mais com a nossa consciência limpa diante do nosso Senhor Jesus, de que estamos fazendo a obra e a vontade dele. Amém, meus irmãos? Que você fique de pé comigo e a gente vai orar e encerrando nessa manhã aqui. Glórias ao nome do Senhor pela essa palavra. Louvado seja o Senhor. Vamos orar para que o Senhor nos dê força para enfrentar esses momentos de dificuldade, de perseguição, e que hoje nós venhamos estar alicerçados nele, que daqui para frente, seja as ameaças que vierem, internas, que é tanto que é difícil e doloroso, mas nós vamos ter que superar para a glória do Senhor e para o seu reino. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, nós agradecemos ao Senhor, Pai, por tudo que o Senhor tem nos feito. Obrigado porque o Senhor é bom, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sustentado nesse lugar.
Tu és, Pai querido, aquele quem tem nos ajudado nas nossas dificuldades. Louvo a Ti por cada vida aqui hoje, por cada irmão, por cada irmã. E que o Senhor possa estar com todos aqui, Pai. Entendamos que nós somos esses trabalhadores que trabalham. E que, Senhor Deus, ó Pai, estão, Pai querido, se credenciando para fazer o Teu querer. Eu entrego nas Tuas mãos cada irmão, cada irmã. Que prevaleça sempre a Tua vontade, o Teu querer em nós. E que nós aprendamos uns com os outros, meu Pai, de que nós estamos fazendo o Teu querer e a Tua vontade, Pai. Nós repreendemos a ação maligna sobre nossas vidas, toda a acusação, Pai, tudo aquilo que tem colocado contra nós, Pai, em nome de Jesus, caia por terra. Não prevaleça, Pai querido, aqueles que querem, Pai, desmanchar aquilo que Tu tens feito, Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, Tu fortaleça essa congregação e ajude-nos, Pai, a passar pelas dificuldades, aqueles que são, Pai, falsos irmãos e que têm nos acusado, meu Pai, e que esses não venham prevalecer, mas que, Pai, o Teu nome seja glorificado e prevaleça, Pai, nesta casa. Em nome de Jesus, eu entrego nas Tuas mãos cada irmão, cada trabalhador nessa última hora que está aqui hoje, e que o Senhor os guarde, proteja e os livre de toda maldade, de todo mal, e que nós venhamos estar coesos, unidos para a Tua honra e glória. Em nome de Jesus, meu Pai, aqui estão os Teus filhos. Esses são os trabalhadores dessa última hora. Esses são aqueles que o Senhor tem designado para esse tempo. Oh, Pai, que os capacita, meu Pai, e dê para eles força para continuar marcharem nesse tempo a qual vivemos, que é o final dos tempos, meu Pai. Nos ajude, meu Deus, porque sem Ti nada somos, nada podemos fazer. Entrego nas Tuas mãos cada irmão, cada irmã. Os ajude, meu Pai, e que eles tenham certeza de que estão no caminho certo, o caminho da verdade, o caminho da palavra, o caminho que conduz à salvação. Em o nome de Jesus, Pai, que essa palavra encontre pouso no coração dos meus irmãos e que eles possam estar, Pai, convictos de que esse é o caminho que nos vai nos conduzir à sala do trono. Em nome de Jesus, meu Pai, que sempre haja em nós, Pai querido, tudo que o Senhor tem, Pai, para fazer os Seus propósitos, que o Senhor continue a fazer, Pai. Nos revele o que está oculto, nos revele, Pai querido, aquilo que está, Pai querido, escondido, e que nós venhamos ter plenas visões, Pai, para que possamos, Pai querido, então, enxergar, Senhor, Pai, as obras do maligno, as obras que ele tem, Pai, contra nós, e que cada vez mais caia por terra, em nome de Jesus Cristo. Nós aqui, Pai querido, agradecemos por esse momento, por esse culto, por esta palavra. Obrigado pela vida de cada irmão, obrigado porque eles estão aqui, Pai querido, servindo ao Senhor, com sinceridade, diante do Senhor. Eu entrego nas Tuas mãos, Pai, cada um dos que estão aqui, da saúde, força, capacitação, e que eles continuem prevalecendo, em nome de Jesus, para a Tua honra e glória. Nós agradecemos e Te entregamos, Pai, este culto. Obrigado por mais uma chance, oportunidade e privilégio de poder cultuar com os meus irmãos. Em nome de Jesus, nós entregamos a Ti, Pai, que nossas vidas, cuide de nós, Pai, de volta para casa, no nosso trabalho nessa semana. Nós agradecemos por o que o Senhor tem feito. Obrigado porque o Senhor ainda fará, e louvado seja o Senhor para sempre. O Teu nome continue sendo engrandecido para a Tua honra e glória, em nome do Senhor Jesus. Nós Te agradecemos e Te entregamos esse culto nas Tuas mãos para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Senhor. Quantos têm se credenciado para o trabalho? O trabalho que ninguém quer fazer, a oração, a palavra, o jejum, todos nós, né, irmãos? Possamos continuar credenciados, porque esse é o tempo do fim, e que você se sinta cada vez mais impelido pelo Espírito Santo para trabalhar mais e mais nessa seara que é grande. Amém? Que Deus abençoe a todos.